Na Band FM, quem ama não esquece. Você acredita em amor à primeira vista? Eu nunca acreditei, nunca. Sempre achei que isso era coisa de filme romântico. Até eu conhecer o Wagner. E também, como em tantos filmes, o nosso amor precisou passar por muitas provas. Depois de ouvir a minha história, você pode ficar se perguntando aí por que eu não deixei ele. E como eu consegui acolhê-lo dessa forma tão intensa em momentos tão duros. Mas a resposta é simples e a única possível. Amor verdadeiro. Eu saí de um relacionamento de 15 anos onde, apesar de eu amar muito, eu nunca fui correspondida. Quando eu me separei, a minha filha tinha 7 anos e meu ex já estava até em outro relacionamento. Não foi fácil, nem um pouco, mas eu tinha que seguir a minha vida. Depois de 6 anos separada, eu conheci o Wagner, que era viúvo, e conheci ele pelas redes sociais. A gente tinha alguns amigos em comum e começamos a trocar mensagens. Foi uma conexão incrível desde a primeira ligação. Sabe quando você se sente confortável para falar sobre tudo com a pessoa? Qualquer assunto? Parecia que a gente se conhecia há anos. E ele logo me contou como tinha perdido a esposa. Faz pouco mais de 7 meses, Diana. Nossa, recente. A gente estava voltando de uma viagem e um caminhão bateu no nosso carro. Meu Deus. Minha mulher faleceu na hora. Eu fiquei muitos dias internado, mas eu sobrevivi e desde então eu cuido das minhas 2 filhas sozinho. Olha, o que eu posso dizer é que não foi fácil, viu? Nossa. E pra falar a verdade, ainda não é. Eu imagino. Nossa, meus sentimentos, viu? Deve ter sido ainda pior para suas meninas perderem a mãe tão cedo assim. Na verdade, ela não era a mãe das meninas. Ah, não? A Gabi, a minha mais velha, foi fruto de um namoro de colégio. Eu nem sabia que tinha tido uma filha. Só soube anos depois, quando ela veio me procurar e... Eu também tenho a Giovana, mais nova. Essa história também é complicada. A mãe dela abandonou a gente porque a Gi tem uma deficiência. Mas eu amo demais essas 2 meninas, viu? Demais. Nossa, que história de vida. Eu fiquei chocada com tudo que ele estava me contando, com tanto sofrimento. Imagina, uma pessoa que parecia ser tão boa passar por tudo isso. Não deve ser fácil. Uma filha que ele nem sabia que existia. Uma esposa que tinha abandonado ele e a filha pelas condições especiais dela. E depois esse acidente que levou a segunda esposa. Meu Deus! Sabe quando você sente uma vontade incontrolável de dar colo para a pessoa, dar apoio para alguém? Mas o que mais me intrigava é que, de alguma forma, ele não era uma pessoa triste, para baixo, deprimida. Era pelo contrário. E não sei explicar, mas nesse momento de tantas revelações, eu senti que estava tendo um sentimento forte por ele. Mas a gente precisava se ver pessoalmente, né? E marcamos de nos encontrar pela primeira vez. E aí, eu senti aquele friozinho na barriga, sabe? Do primeiro encontro, aquela coisa de adolescente. Nossa, eu tava toda nervosa. Mas num momento que a gente começou a conversar, foi mágico. Todo o medo, todo o nervosismo desapareceram. Era como realmente se a gente já se conhecesse. Eu me sentia confortável com ele e ele comigo também. Nessa época o Wagner vivia em hospital. Primeiro porque ele era enfermeiro e o segundo porque mesmo quando ele não estava trabalhando, a filha dele, a Giovana, precisava de muitos cuidados. A situação dela não era nada boa. Ela tinha espinha bífida e precisava fazer uma cirurgia bem delicada, que podia tanto dar muito certo
como dá muito errado. Ele estava morrendo de medo, sem saber o que fazer, e eu percebia que ele cuidava de tudo, de todos, mas que ele também precisava de carinho e de apoio. Eu queria ser a pessoa a dar isso para ele. Mesmo a gente não se conhecendo há tanto tempo, eu queria estar do lado dele. Eu não tive medo. Eu me joguei de cabeça nesse relacionamento porque eu sabia, de alguma forma, que ele era o meu futuro. Por uns dias eu consegui tirar ele do hospital e levei ele para dentro da minha casa. Ele precisava de ajuda, precisava de colo, precisava descansar. A minha filha já sabia que eu estava conhecendo alguém, mas até então eles não tinham se visto assim, pessoalmente. O encontro deles foi melhor do que eu podia imaginar. E apesar do Wagner estar com a cabeça na Giovana, ele foi extremamente carinhoso com a minha pequena, que sempre sentiu muita falta de uma figura paterna também. Os dois deram um abraço tão forte e tão verdadeiro que eu só consegui me emocionar e ter certeza de que eu estava com a pessoa certa mesmo. Aí a Giovana fez a cirurgia e, infelizmente, não foi bem sucedida, não. A filha do Wagner ficou uns dias na UTI, mas aí, infelizmente, ela não aguentou. A morte da Giovana destruiu Wagner. Eu nunca tinha passado por nada parecido e nem podia imaginar o tamanho da dor que ele estava sentindo. Mas eu fiquei ali com ele o tempo todo. O nosso namoro era recente, coisa de dias, mas eu nem cogitei sair de perto dele. Só que ele, naquele momento, tentava se afastar. Eu já disse pra você, esse momento é meu, é meu. Você não precisa ir no enterro, você não precisa fazer nada por mim. Ela era minha filha. E eu preciso fazer isso sozinho. Eu sei disso, eu sei, mas eu quero te ajudar. Você não precisa passar por tudo isso sozinho. Presta atenção, eu tô aqui. Eu quero estar com você. Por favor, me deixa te ajudar. Eu não preciso de você agora. Agora não. Mas depois eu vou precisar. E eu vou precisar muito. Muito mesmo. Eu respeitei, é claro. Cada um tem um jeito de lidar com a dor e ele precisava desse momento, ele precisava desse espaço. E eu dei. Foi difícil para mim saber que ele passaria por tudo sozinho. Mas foi uma escolha dele e só me cabia esperar. Assim que ele me quisesse por perto, eu estaria pronta para o que desse e viesse. E não demorou muito. Assim que ele enterrou a própria filha, ele me procurou precisando de colo, de carinho e apoio. E eu dei. Ele praticamente se mudou para minha casa e os dias seguintes foram bem complicados mesmo. Ele sentia muita falta da Giovana. Mas a gente ia tentando seguir a vida como precisava, Como tinha que ser. Eu não sabia qual era a dor de enterrar um filho. Eu só sabia que Deus não tinha me colocado na vida dele naquele momento à toa. Eu tinha chegado para ajudar o Wagner a passar por tudo o que aconteceu e o que ainda ia acontecer. Assim como o Wagner era enfermeiro, a filha mais velha dele, a Gabi, também queria trabalhar na área da saúde. O sonho dela era ser médica. E ela estudou, batalhou muito para passar na faculdade. E não foi qualquer faculdade, não. Ela passou numa universidade muito renomada em Londres, fora do Brasil. Nossa, imagina o orgulho do Wagner vendo isso. A única coisa ruim é que ela teve que viajar logo após que a irmã dela veio a falecer. Mas o Wagner, claro, deu o maior apoio para que ela fosse mesmo.
Assim que ela chegou, ela já deu notícias. Disse que estava se instalando, que estava tudo bem. Ela ia falando de como as coisas iam. Mas aí, depois de um tempo, ela parou com isso. O Wagner foi ficando cada vez mais preocupado. Ele tentava ligar e ela não atendia. A gente estava fazendo contato, mas nada de respostas. Só que meu namorado tinha uns primos que moravam por lá e ele pediu ajuda para que eles fossem ver se estava tudo bem. Mas as notícias não foram as que a gente estava esperando. Muito pelo contrário. Meu Deus do céu, não é possível. Não é possível que isso está acontecendo de novo. Como? Como eles encontraram ela? Amor, pelo amor de Deus, o que foi? O que aconteceu? O que seus primos falaram? Eles encontraram ela no hospital. A Gabi estava num táxi e acabou sofrendo um acidente. O quê? Um acidente muito feio, meu Deus do céu. Diana, a Gabi morreu. Eu fiquei em choque. Não podia ser. Não era possível. Em menos de 4 meses, ele estava perdendo a segunda filha. Meu Deus, o que era isso? Não podia ser verdade, não era justo. Meu coração estava doendo por ele, e pior, ele nem tinha dinheiro para comprar uma passagem para Londres. Então ele saiu vendendo tudo o que ele tinha, e aí ele conseguiu. Comprou a passagem e foi. Mais uma vez, ele ia passar por tudo isso sozinho, de novo. Eu fiquei aqui esperando ele voltar para dar o suporte mental e emocional que ele tanto ia precisar de novo. Ele foi e voltou. Voltou para nossa casa, pro meu abraço, pro meu colo. Em coisa de 1 ano, ele perdeu a esposa e as 2 filhas. Ninguém conseguiria passar por tudo isso. Tantas perdas, tanta dor. Dá pra imaginar. Eu não consigo. Mas eu fiz e ainda faço tudo o que eu posso para ajudar e dar apoio em tudo. Aos poucos, bem aos poucos, ele começou a reagir. Comigo ao lado dele, dando muito carinho. Apesar do nosso começo ter sido muito conturbado, cheio de sofrimento, de tristeza, eu jamais pensei em desistir dele. Pelo contrário, eu só queria estar mais e mais ao lado dele. Nós dois, desde as primeiras trocas de mensagens, já sabíamos que o nosso encontro era um plano de Deus. Faz 5 anos que estamos juntos e nós nunca brigamos, nunca. É uma união leve, de muito amor. E eu sou tão grata por ter encontrado Wagner, que hoje trata a minha filha como se fosse dele. E na realidade né? Pai é quem cuida, quem cria, e ele é tudo isso. Eu confesso que depois do meu primeiro casamento, eu não pensava mais em me casar, mas aí o Wagner não para de falar que quer me ver no altar, toda linda, de vestido branco e tudo mais. Claro, né, que nessas horas eu me derreto toda e acabo concordando. Todos os dias ele me pede em casamento. E todos os dias eu digo sim. A gente só vai esperar a pandemia passar para que a gente possa comemorar da melhor forma, com segurança. A gente escuta sempre o Quem Ama Não Esquece, e ele sempre fala que um dia seria a nossa vez de contar nossa história. E hoje chegou o dia, meu amor. Então eu queria finalizar dizendo para Giovana, para Gabi e para Bruna também, a esposa dele que faleceu, que todas elas deixaram boas lembranças no coração dele e que nós oramos para que todas estejam bem. Pro Wagner e pra minha filha Carol, eu só posso dizer: como é grande o meu amor por vocês.